Olá, grupo, sejam todos bem-vindos ao workshop Mandalas Cristales, que é baseado no livro de atividades terapêuticas Mandalas Cristales, ok? Então, essa é a aula 1, bloco 1, são 2 aulas apenas e quero explicar para vocês que nesse workshop, ou melhor, que esse workshop não é um workshop só para pintarmos a nossa mandala pessoal. Como workshop, o que é a palavra workshop, né? É um trabalho, a troca de um trabalho. Então, o que nós vamos fazer aqui é trocar o conhecimento. Eu vou ensinar passo a passo o que significa uma mandala cristales, como ela é composta em cada um dos seus itens. E dessa maneira, vocês tanto vão poder ser terapeutas de si mesmos, ou seja, usarem esse conhecimento para usar para vocês, para fazer as mandalas de vocês, como para fazer de quem vocês quiserem, e também levando uma característica profissional a esse trabalho. As mandalas cristales, como eu já contei, surgiram em 2016. Eu estava em Portugal e tive um problema pessoal e tive uma intuição: faça uma mandala. E eu pensei, mas que mandala que eu vou fazer? Baseado no quê? E eu fiz um desenho, comecei a fazer um desenho de fundo, mas logo lembrei que a maneira melhor de eu fazer uma mandala para mim seria fazendo a leitura do meu campo energético, que era algo que eu já fazia com o método Cristales, e está aqui a primeira mandala. Nessa época eu usava ainda os símbolos angélicos de Ingrid Auer impressos na minha mandala. Hoje eu não trabalho com eles na mandala, trabalho com uma imagem representativa de um arcanjo, porque esses símbolos têm direitos reservados e não podem ser usados dessa maneira, até porque não contém energia. E essa foi a primeira mandala mesmo, a primeira que eu desenvolvi em 2016. E fiz para alguns amigos, fazendo a leitura do campo pelo método Cristales e transformando aquela leitura num relatório visual, num desenho científico da pessoa, ok? E a partir disso, muitos dos terapeutas do método Cristales começaram a me perguntar como é que eles fariam a mandala, se eu também daria para eles aquela formação. Aquele não era o meu objetivo inicial, mas eu percebi realmente que eu tinha que estar disponível para oferecer também para o meu aluno Cristales essa possibilidade que só eu estava oferecendo. Então, o método Cristales dando origem à mandala Cristales, e foi assim que tudo começou. Com o desejo dos alunos e terapeutas de também fazerem as mandalas, eu precisei criar um método que fosse possível para todo mundo fazer. E esse método acabou dando origem ao livro de atividades terapêuticas Mandalas Cristales. Nós poderíamos simplesmente, não é nem poderíamos, nós podemos simplesmente entregar ao nosso cliente, ao nosso familiar, a pessoa com quem a gente queira trabalhar, essa mandalinha sem cor, que esta, na verdade, deixa eu ver se eu encontro aqui uma em branco, esta é que é a mandala Cristales. Então, a mandala Cristales, ela tem esse desenho. Ninguém aqui vai aprender a desenhar outra mandala, não. Nós estamos trabalhando energeticamente nesta mandala. Agora eu não tenho nenhuma limpa aqui comigo, mas essa forma é a mandala Cristales, ok? Então, essa é a mandala Cristales. Ela totalmente sem cor. Nós podemos caminhar com o nosso cliente passo a passo, fazendo perguntas. Se você pensar em quem é você, que cor te vem à cabeça, eu vou ensinar tudo isso aqui. Mas eu quero mostrar para vocês
que existe essa maneira, que é bastante rápida e fácil de trabalhar, mas existe a maneira terapêutica. E a maneira terapêutica é nós realizarmos testes energéticos com o nosso cliente para que ele possa participar ali de um processo de autorrealização, como eu gosto sempre de dizer. Então, aqui eu vou começar a contar para vocês as etapas de uma mandala Cristális. Esse curso, na forma presencial, ele é feito em um dia inteiro. Na forma online, eu preferi fazer em 2 dias separados, para que vocês tenham tempo, cada um, de fazer a sua própria mandala e o seu próprio estudo. E na aula seguinte, nós fazermos todas as ligações e vocês aprenderem a ler a mandala. Então, nesse primeiro momento, nós vamos passar por todos os itens que são tratados na mandala, ok? Se você já tem o livro, se você não tem o livro, você recebeu, se você não tem o livro físico, com certeza você recebeu o livro em PDF, quem está me acompanhando. E nós temos lá no nosso livro alguma coisa que eu digo, né? Que eu até vou fazer essa introdução, vou ler um pedacinho para vocês. A maior parte das pessoas está em pleno processo de transformação. Desejam mudanças de uma forma geral, do trabalho, da casa, de amores, da vida. Mas quando pedimos para que elas nos descrevam o que realmente buscam, as respostas dão voltas e mais voltas, porque nem sempre a gente consegue dizer. Muitas vezes nos deparamos com um momento de vida e nos perguntamos: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso fazer para melhorar? E normalmente, nós, quando descobrimos as respostas, parece que as perguntas são modificadas. Eu sempre brinco dessa maneira. Quando eu aprendo alguma coisa e digo, nossa, consegui, o mundo vem e muda as perguntas para eu entrar num outro processo de aprendizado. As mandalas Cristális, esse processo terapêutico, vai me ajudar a perceber cada parte de mim no momento presente. Então, primeiro conceito, o que é uma mandala? Uma mandala em si significa centro, circunferência. Essas mandalas contêm símbolos baseados em geometria sagrada, desenhos, cores, números e palavras. Podem vibrar de fora para dentro ou de dentro para fora. As nossas mandalas Cristális vibram de dentro para fora, ou seja, a nossa energia cria a nossa mandala e depois sim é que a nossa mandala vai ficar enviando vibração para nós, ok? Terapeuticamente, as mandalas podem ser usadas para melhorar a concentração, para acalmar os pensamentos, para fazer nós nos encontrarmos de novo com a nossa essência, para melhorar o nosso potencial criativo, para melhorar alguma área da vida que a gente gostaria de melhorar. Então, nós temos aqui várias atribuições nesse trabalho que a gente pode fazer com as mandalas, ok? Uma outra coisa também que eu gosto muito de dizer, uma das perguntas que me fazem, e uma mandala funciona? Eu sempre digo, a primeira consciência que nós temos que ter é que a energia é circular e que ela se movimenta o tempo todo, assim como nós. Nossos pensamentos e ações nos levam à realidade que nós vivemos e onde podemos atrair tudo o que somos e tudo o que temos. Os círculos e demais elementos usados numa mandala serão como chaves para abrir os nossos campos físico, energético, mental, emocional e eu digo até o espiritual, fazendo com que a gente capte todas essas informações que a mandala está nos oferecendo e absorva pelo nosso subconsciente e processe no nosso tálamo, que é a glândula da nossa consciência. É a glândula que fala do meu eu sou, da minha essência divina. E aí, se você ainda não conhece o método Cristális e não é obrigatório, o método Cristális é um método
de avaliação e terapia energética, capaz de revelar o que está oculto no campo energético, pensamentos, sentimentos, traumas, sensações, possibilitando então a remoção dos bloqueios e a ativação das frequências positivas necessárias para o nosso momento. O método em si, ele é realizado em atendimentos presenciais ou à distância, usando conceitos que são explicados, inclusive alguns deles aqui, e usando o pêndulo como instrumento. O que é então uma mandala cristalis? A mandala cristalis baseia-se então na avaliação energética pelo método do mesmo nome e tem como objetivo a restauração dos nossos poderes de autorregulação, baseando-se no conceito do equilíbrio da parte física, mental e emocional através da circulação energética que irá restaurar todo o fluxo eletromagnético entre as células do corpo. Traduzindo melhor isso, uma mandala cristalis é gerada por um teste energético que lê o nosso campo energético, as nossas carências, as nossas dificuldades e também as nossas potencialidades. Esse teste dá origem à nossa mandala e essa mandala vai carregar nela todas aquelas informações que nós descobrimos através do teste. E essas energias vão ficar na mandala. E aí, como a mandala funciona de fora para dentro, além de dentro para fora, ela vai ficar emanando para o centro da nossa consciência aquela informação que o nosso corpo precisa para expandir todas as nossas partes, física, mental, emocional, espiritual e energética. Quando nós criamos a nossa própria realidade, quando nós criamos o nosso campo, o nosso desenho científico, nós nos percebemos capazes de realizar e de fazer coisas que nunca tínhamos imaginado antes. E é assim que nós vamos trabalhar. O que é o campo energético que eu falo tanto? O campo energético é um conceito da física quântica que estuda o comportamento dos elétrons e dos átomos à nossa volta. E os nossos elétrons, eles saltam de uma órbita para outra o tempo todo. Então eu tô aqui, eu tô me sentindo bem, tá tudo bem comigo, aconteceu alguma coisa, eu levei um susto, alguns átomos, alguns elétrons pulam e vão para uma outra órbita, porque eles desprendem do meu campo. E às vezes esses elétrons, essas partículas que pulam para uma outra órbita, me fazem muita falta. E aí parece que há um esvaziamento, parece que alguma coisa não correu e não funcionou bem. O que nós vamos fazer então na mandala é restaurar isso que foi perdido, é remover o que está bloqueado e equilibrar aquilo que não está em equilíbrio, aquilo que não está em harmonia. Nesse método de trabalho, cada um dos exercícios que nós fazemos aqui, eles vão trazer para a gente a consciência daquele tema, consciência daquilo que nós estamos fazendo e a emoção ou pensamento com o qual estamos trabalhando. Por que para fazer uma mandala eu escolhi cores? Porque as cores são as impressões que nós absorvemos e refletimos que nos permitem ver. Na física da cor, se essa cor é preta, é porque para vocês, para os olhinhos de vocês, e o cérebro lê como uma ausência de cor, e uma ausência de cor é preto. Aqui, o cérebro está lendo com as informações que ele tem e que ele sabe o que é vermelho e diz, ela tem um cachecol vermelho, ok? Então, a cor é o nosso instrumento. Existem várias bibliografias que falam de cor e nós não estamos falando de cromoterapia, não estamos falando sobre a terapia da cor. Nós estamos falando sobre o significado metafísico, aquele significado que a gente não sabe muito bem explicar. Por que vermelho é vermelho? E por que, sabendo que vermelho é vermelho, eu digo que a maçã é vermelha? Tudo foi uma consideração, foi um aprendizado.
É assim que nós vamos usar as cores. Nós vamos usar as cores baseado na informação técnica que nós conhecemos delas e dos seus significados metafísicos, ok? Seguindo aí no livro, num determinado momento eu falo aqui sobre a autossabotagem. Por que isso? Porque nós vamos ver que a cada exercício nós vamos poder usar um número X de cores e se você tem um conceito anterior de uma cor, já vou dar um exemplo básico aqui. Se você conhece um pouco sobre chakras, você sempre vai pensar que o vermelho é o chakra básico e o violeta é o chakra da coroa, ok? Para quebrar isso, para permitir que todos façam o teste e que sempre dê certo, quando é um próprio terapeuta a fazer o teste consigo mesmo, nós temos lá no finalzinho do livro uma escala para autossabotagem. Então, a gente vai pegar os nossos lápis, nós vamos colorir como quisermos, mesmo que a gente diga assim, ah não, eu não estou pensando que verde é equilíbrio, mas você pintou tudo de verde. No código de autossabotagem, o verde não significará verde, o amarelo não significará amarelo. Então, nós temos também uma opção para que o nosso próprio cliente, se você for um terapeuta de mandalas cristais, para que o seu cliente não fique com aquela sensação. Você fez uma mandala com o seu cliente e ela teve dominância azul clara. E aí você diz para ele o significado do azul claro e em cada uma das dinâmicas ele fica com aquilo na cabeça. Na próxima sessão de mandala, ele bota azul de novo, porque o azul foi bom, o azul foi positivo, o azul trouxe paz de espírito. Então ele acabou de enganar o seu teste. Para isso, nós temos esse resultado, autossabotagem, que impede que isso aconteça. É o último tema desse workshop, ok? Mas eu tô passando todas as informações. E aí, nós começamos lá no nosso manual, no nosso livro, na página 11, que diz: a primeira etapa é a descoberta de nós mesmos, construindo a sua mandala pessoal. E aí, vamos voltar ao que eu disse no início. Eu poderia ter essa mandala em branco e enviar esta mandala para o meu cliente, dar para o meu cliente na minha frente e pedir que ele vá colorindo aqui de acordo com as minhas instruções. Mas eu sou uma terapeuta do dia a dia. O que significa ser uma terapeuta do dia a dia? Eu faço muitas sessões e da maneira como eu desenvolvi esse trabalho, eu posso a cada sessão trabalhar um aspecto da vida daquela pessoa. Então, nesse primeiro momento, você que está aqui comigo assistindo essa aula, eu peço que você não pinte nada. Nós vamos passar por uma fase de aprendizado aqui. Eu vou contar o significado de cada um dos testes energéticos. Depois que nós passarmos por toda essa teoria, aí sim, em casa, sozinho, você vai se submeter aos testes. Você vai passar por cada teste sem entrar no significado das cores. Você vai apenas saber o que o teste significa e aí você vai fazer o seu próprio teste, ok? Primeira etapa, primeira coisa. Então, vamos voltar nisso um pouquinho. Vocês podem até fazer uma anotação para vocês. Se eu estou me tornando um terapeuta de mandalas cristais, eu tenho duas formas de trabalhar. Primeira forma, eu vou trabalhar só com a mandala pronta. Vou ter 8 lápis de cor e vou ter perguntas que vou fazer ao meu cliente. Então, eu vou dizer para o meu cliente, estou só dando um exemplo, no final eu vou fazer essa mandala com vocês. Quando você pensa em quem é você, das 8 cores que eu der para ele o lápis de cor, que cor você escolhe? A pessoa escolhe e pinta. Agora, como são as suas emoções? Que cor tem as suas emoções? A pessoa vai pegar um lápis e eu vou dizer onde ela tem que pintar.
Terceiro item, o que você traz com você para melhorar nessa existência? Vou dar as opções de cores e a pessoa vai colorir. Isso é feito numa única sessão, ok? Com total facilidade, no final da sessão a pessoa tem essa mandala e você vai fazer a análise da cor com a pessoa. É assim que funciona, nada além disso. Mas nós temos a segunda maneira de trabalhar, que é realizando teste por teste. Vamos analisar numa semana, numa sessão, quem nós somos, na outra semana como estão as nossas emoções, quais são os dons que eu trago comigo para essa existência, como estão os meus pensamentos. Para cada aspecto desses, nós temos um teste ilustrado, como esses, que a gente vai fazer uma pergunta sobre uma determinada emoção, pensamento, sentimento e vai pedir a pessoa para colorir a sua mandala, o seu desenho, vamos dizer assim. E no final, quando ela acaba de colorir, eu tenho as respostas no livro, as respostas no manual e eu vou ler para a pessoa essa mandala. Então é assim que funciona o atendimento com mandalas cristais. Outra coisa muito importante para contar para vocês. Quando eu comecei esse trabalho, em 2016, no final do ano, no meio do ano, ele só era feito online, porque eu estava em Portugal e eu lancei a minha mandala e convidei alguns amigos dizendo, posso fazer uma mandala para você? Pode. E eu fazia a leitura do campo, trabalhando somente desta maneira. E quando eu acabava de fazer a leitura do campo, eu gerava a mandala e mandava para o meu amigo com um relatório, o significado da mandala. E as pessoas iam me dizendo, nossa, era exatamente o que está acontecendo comigo, exatamente o que eu estava pensando. Então essa é uma outra coisa importante que eu gostaria de deixar aqui gravado. Nessa primeira aula do workshop de mandalas, primeira aula, bloco 1, né, a aula inaugural, que é mesmo um trabalho online. Ele já é online desde a origem dele. Não é um modismo do online. Eu participei de um evento também talvez há 3 anos atrás, 1 ano depois de eu ter criado as mandalas, que eu fazia a leitura do campo com a pessoa na minha frente e gerava a mandala imediatamente no computador e depois eu enviava para as pessoas com o relatório. Quando eu fiz esse trabalho, foi até um trabalho que eu fiz de forma gratuita. Foi um dia de evento e eu fiz, se eu não me engano, 24 atendimentos, todos com a sua mandala. E as pessoas, quando eu explicava, quando eu fazia a leitura do campo da mandala, pessoas que eu nunca tinha visto, diziam assim para mim, mas como você sabe isso de mim? Então, o que nós fazemos no workshop de mandalas e no atendimento de mandalas é exatamente isso. Nós fazemos aqui uma leitura do campo energético e baseado nessa leitura, a gente gera a mandala que vai ajudar lá no centro do seu ser, no centro da sua essência, que é o tálamo, a trazer as modificações e as expansões que você necessita e que você tanto quer na sua vida. No nosso workshop, a gente aprende a trabalhar desta maneira, preenchendo imediatamente essa mandala, ou a gente aprende a fazer passo a passo. Pensamentos, sentimentos, emoções, qualidades, nível de consciência, um teste para cada um desses itens. E no final, o resultado desses testes vira então a mandala cristais. Vou mostrar para vocês algumas das imagens. Eu mostrei isso na minha live especial de ontem. Então vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Não vou ter todas na mão, só algumas. Esses são os testes energéticos de emoções, de pensamentos, de dons, de virtudes que eu tenho. Fui fazendo cada um dos testes
E o resultado desses testes geraram essa mandala, que é a minha mandala Cristalis. É a mandala que eu vou trabalhar nos próximos 3 meses, ok? É assim que funciona esse trabalho de forma bem explicativa. Agora, no próximo bloco, porque esse aqui é o primeiro bloco da primeira aula do workshop de mandalas, que eu resolvi transmitir publicamente para todos. Então, está no meu canal do Facebook e vai estar também no meu canal do YouTube. E eu já volto no meu grupo fechado, no bloco 2, para começar a parte teórica, para ensinar quem deseja fazer para si mesmo, para sua família, ou para quem deseja se tornar um terapeuta de mandalas Cristalis. Então, até o segundo bloco.